o seu, o meu, o nosso jornal Sex Experience. Boa noite. Boa noite. Muitos jovens começam cedo sua vida sexual, mas em algumas vezes não estão totalmente preparados. Afinal, nem sempre têm a maturidade necessária para compreender certos riscos que podem e estão sempre aptos a ocorrer. Com isso, nosso correspondente na Era Concine foi às ruas procurar saber o que a população acha de vigorar a orientação sexual nas escolas. A educação sexual na escola deveria ser tratada desde a 4ª série, para não chegar no 3º ano, na hora de fazer esses trabalhos, ficar todo mundo perdido. Aí você me pergunta assim, por que na 4ª série? Se falar para o menino na 4ª série sobre educação sexual, está incentivando? Não, só está criando uma conscientização para poder trabalhar temas parecidos na 7ª, 8ª, e para não chegar numa série do 2º ensino médio com tantas dúvidas e não correr o risco de uma criança ser corrompida pela sociedade. No Brasil, adolescentes entre 11 e 18 anos estão engravidando. O que seria isso? Falha da sociedade, dos pais, conversa ou quebra de tabu? Luane Rios fez uma enquete para saber qual a opinião dos pais dessa região a respeito desse assunto. Estamos aqui com o Gabriel. Gabriel, qual você acha que é a importância da orientação sexual com seus pais, você com seus pais com você? Eles falam sobre você sobre isso? Falam, sim, porque nós somos evangélicos, né? Aí eu cresci aprendendo que a gente deve ficar nessa e o sexo só depois do casamento. Então eles conversam com você sobre os preservativos, essas coisas que tem conversa, com você ou não? Não, porque sim, ela acredita que a gente não vai ter sexo depois do casamento, durante a namoro. Obrigada, Gabriel. Como funciona a vida sexual dos jovens, adolescentes e adultos? O que eles fazem para se prevenir? Fizemos uma matéria para mostrar como se prevenir contra as DSTs, AIDS e principalmente contra a gravidez. Geralmente 3. Primeiro e mais eficaz é o anticoncepcional. Por quê? É colocado doses de hormônios que regulam o ciclo menstrual. Tem chance de engravidar? Não tem chance de engravidar usando anticoncepcional. Aí, se é injetável, comprimido, não vem ao caso. O importante é controle a partir de hormônios. Segundo mais eficaz é o preservativo masculino. A gente está falando de contraceptivo para não engravidar. Preservativo, camisinha masculina ainda é eficiente? É. E a feminina? Feminina nem tanto, porque parece uma sacola de lixo e não é colocado da maneira apropriada. Terceiro, DIU. O DIU vai emitir descarga elétrica para impedir o encontro espermatozoide com o óvulo. Tranquilo, o problema é que é incômodo na hora de colocar na mulher, é doloroso e não teve uma aceitação tão quanto a do preservativo masculino. Conviver com os pais na sociedade é muito difícil, principalmente quando eles interferem para aconselhar e mostrar o certo e o errado. Até que ponto os pais devem interferir na vida de seus filhos? Luane Rios andou entrevistando alguns pais para saber como funciona esse diálogo. Estamos agora com o Luiz Carlos. Luiz Carlos, na sua opinião, qual que é a importância da orientação sexual na vida dos filhos? É muito importante, porque começa a educação em casa, né? Então, acho muito importante. E você acha que isso ocorre de uma maneira correta nas famílias? Não como deveria acontecer, né? Mas eu acho que ainda vamos chegar lá. Há muita preocupação na televisão, até na novela. Vamos chegar lá. Tá, obrigada. Sabemos que a vida sexual hoje em dia está começando cada dia mais cedo. Na Era Concine foi às ruas perguntar como funciona esse esquema. Estamos aqui com a Tainara. Tainara, quais são os seus cuidados em relação a AIDS, gravidez e DST? Bom, primeiro pode ficar a camisinha, pode ficar bem coberta de profissionais. Só isso, você acha? Se relacionar na primeira vez engravida, lavar a cabeça quando está menstruado, o sangue sobe? 27 centímetros é o tamanho ideal? Camisinha 100% confiável? Uma matéria muito legal foi realizada para desvendar os mitos e as verdades sobre o sexo. Com relação à primeira vez, são 3 pontos principais. Primeiro, quando ocorre a primeira relação sexual, não necessariamente vai ocorrer sangramento. Isso aí é o acaso.
Lembra sempre que se estiver usando a estrutura a primeira vez, corre o risco de sangrar, mas não é uma regra geral. Segundo ponto, ocorre mudança no comportamento da menina após a relação? Ocorre, mas falar que a mãe consegue descobrir de acordo com a maneira que a menina está andando também é outra lenda. Terceiro ponto é se engravida ou não com a primeira relação. Esse negócio de falar que não engravida na primeira relação é errado, porque é o contrário. Porque geralmente a primeira relação, os dois indivíduos, se for a primeira vez dos dois, a chance de engravidar é 100%, porque a gametogênese nos dois casos está acelerada. Em virtude desse clima totalmente tropical, mudamos de cenário para então apresentar a nossa previsão do tempo. Por conta do aquecimento global, a temperatura no Brasil está sendo alterada no mundo inteiro. Vamos ficar bem atentos à análise que a nossa correspondente Priscila Arruda fez. Boa noite, Luane. Boa noite, turma. Estamos aqui para fazer uma análise no país quanto à taxa de natalidade, mortalidade e doenças sexualmente transmissíveis. No Norte e Nordeste, há um alto índice de taxa de natalidade e mortalidade. No Sul, a taxa de mortalidade e natalidade são baixas. E há uma curiosidade, há um maior nascimento de mulheres do que de homens, devido ao clima. Na região do Centro-Oeste e Sudeste, as taxas são bem equilibradas. E sobre as doenças sexualmente transmissíveis, na região de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, há um grande número dessas doenças, devido ao número grande da população, devido ao homossexualismo e à prostituição. Na região do Norte, há um difícil acesso quanto pílulas anticoncepcionais e preservativos, pelo fato de terem rios e ser matas fechadas. Na região do Nordeste, há a chegada de preservativos e pílulas, porém a população não tem informação sobre o uso. Nosso correspondente Cássio Rocha foi até a unidade Vila Nova conferir a agitação daquela galera. Vi aí o Cid, os primeiros jogos internos de toda decisão. Você viajou, hein? Tomara que seja alcançado o objetivo desses jogos, mas uma falha grande está intrigando alguns alunos. O terceiro ano não vai participar, justo em seu último ano na escola.